Que a paz gloriosa de Cristo Jesus seja abundante na vida e no coração de todos aqueles que agora, neste momento, estão em sintonia com esta live EBD, Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus de Copacabana, em Duque de Caxias. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu lar, Deus abençoe a sua família. Paz, paz, gloriosa paz, 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 perfeita paz, desde que Cristo minha alma salvou, tenho doce paz. Esta é a paz que Cristo nos dá. Esta paz que ganhamos, que recebemos pela graça de Deus em nossa vida, através de Cristo Jesus. Estamos neste momento introduzindo esta EBD. Deus tenha misericórdia de você, de todos nós, nesta manhã abençoada. Mais uma vez, estamos juntos para o estudo da lição bíblica dominical. Eu gostaria de introduzir o tema e cantar este louvor. Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Lição de número 7, 17 de maio de 2020. Cante comigo este louvor, você em sua casa, com a sua família. Crendo em Cristo Jesus me obter, gloriosa paz, perfeita paz, ainda que dores açoitem meu ser, tenho doce paz, 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 gloriosa paz, 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 perfeita paz, desde que Cristo minha alma salvou, tenho doce paz, paz inefável qual um grande mar, gloriosa paz, perfeita paz, posso nos braços de Deus repousar, tenho doce paz, 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 gloriosa paz, 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 perfeita paz, desde que Cristo minha alma salvou, tenho doce paz, paz inefável de Deus que faz bem, gloriosa paz, perfeita paz, que dá alento à alma também, tenho doce paz, 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 gloriosa paz, 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 perfeita paz, desde que Cristo minha alma salvou, tenho doce paz. E nos conflitos com o tentador, gloriosa paz, perfeita paz, Cristo Jesus me fará vencedor, tenho doce paz, 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 gloriosa paz, 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 perfeita paz, desde que Cristo minha alma salvou, tenho doce paz. Glória
Glória a Deus. Que hino lindo, né? Introduzindo este nosso encontro com o estudo bíblico da Palavra de Deus, que tem como título Cristo, a nossa reconciliação com Deus. Texto áureo nos diz: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Efésios capítulo 2, versículo 14. A leitura bíblica em classe, ela se encontra em Efésios, no capítulo 2, nesta sessão agora, na continuidade, versículos 14 a 19. Versículo 14, acompanhe comigo, você que está ao nosso alcance. Versículo 14: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo, ele evangelizou a paz a vós que estáveis longes, e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Glória ao nome do Senhor Jesus. Oremos ao Senhor nesta hora. Bondoso e eterno Deus e Pai, te damos graças pela leitura da Tua palavra que fizemos. Te louvamos e te agradecemos pela noite que o Senhor nos permitiu também, e por mais um dia que o Senhor nos concede para estarmos meditando em Tua santa palavra. Abençoa os Teus filhos, abençoa as famílias que estão ao nosso alcance através, Senhor, desta rede social de comunicação. Seja, Senhor, com cada um, e a Tua palavra encontre lugar em cada lar, em cada vida, em cada coração. Te adoramos por tudo, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Esta lição, no dia de hoje, ela tem como objetivo principal, geral, nos conscientizar por meio do sacrifício vicário de Cristo, que Ele desfez a inimizade entre dois povos e criou um novo povo, uma nova humanidade, que é a Igreja do Senhor. Os objetivos específicos desta lição visam pontuar, em primeiro lugar, sobre a inimizade que existia entre Deus e os homens, por causa do pecado do homem, por causa da escolha que o homem fez, ele se tornou inimigo de Deus. Mas temos que, por objetivo também, explicar que pela paz de Jesus Cristo, Ele fez um novo homem, uma nova humanidade. E em terceiro lugar, evidenciar pela cruz que fomos reconciliados com Deus. Esses são os objetivos da nossa lição. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo. Essa é a boa nova, boa notícia do Evangelho. O Evangelho é boas novas, é boas notícias. E ela traz para mim, traz para você, a mensagem da salvação de Jesus Cristo. O Evangelho tem a sua consumação no Calvário, por meio da obra de Cristo. E esta verdade nos mostra que outrora o pecador estava numa condição
totalmente irremediável, impossível de se salvar, caótica, desoladora, perdida mesmo. E quando a Bíblia diz que o homem está perdido mesmo. Mas esta história mudou, esta condição mudou, por causa da obra de Cristo lá no Calvário. Nós vamos ver isto na lição. E em Cristo nós fomos instados e somos instados a propagar o ministério da reconciliação. Uma vez reconciliados, Ele nos convoca, Ele nos comissiona a reconciliar também a todos os homens, porque nós somos embaixadores da parte de Deus, da parte de Cristo, e precisamos conclamar a todos os homens que se arrependam dos seus pecados e sejam reconciliados com Deus. Eis a boa nova da salvação. E nós temos o desafio de pregar o evangelho a toda criatura, dizendo desta boa notícia, porque a má notícia do pecado, ela já está sendo espalhada. Muitas das vezes o homem não tem dado crédito à pregação do evangelho de Deus, mas Jesus Cristo anuncia em todo lugar, em todo momento, que os homens se arrependam através dos seus profetas, através dos seus mensageiros, através dos seus discípulos. A mensagem é: arrependei-vos e crede no evangelho. Em continuidade à carta do apóstolo Paulo aos Efésios, nós estudaremos nesta manhã dos versículos 13 ao versículo 18, no capítulo 2, que é uma continuação desta grata memória da história da nossa salvação, do plano da nossa salvação. O apóstolo quer que os seus destinatários, a igreja de Éfeso e a igreja de Cristo hoje em casa, saibam e rememorem a salvação que tão grandiosamente Ele nos preparou em Cristo Jesus. Portanto, é um motivo de gratidão de você e eu estarmos recordando, memoriando o sacrifício de Cristo em nosso lugar. Nunca haveremos de esquecer que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Quão difícil é o caminho do homem sem Deus. Mas nesta lição vai nos apresentar que há saída, há um caminho para o ser humano, e o caminho é Cristo. Se na lição anterior, a introdução da nossa lição vai nos contar isto. Acompanhe comigo na introdução. Se na lição anterior analisamos o antigo quadro desolador acerca dos gentios, em que o apóstolo Paulo descreveu aqui no capítulo 2, no versículos de 11 a 12, nesta lição veremos que houve uma significativa mudança na sequência do capítulo 2. Veja o que diz o versículo 13 deste capítulo. Ele diz assim: mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Esta é a expressão que Paulo usa, é uma expressão adversativa, mas agora, para indicar que algo aconteceu e alterou a situação dos gentios. O versículo 13, então, ele vai nos trazer uma mudança de posição, mostrando o contraste entre a vida velha e a nova vida que nós agora temos em Cristo Jesus. Estas palavras indicam a posição presente dos crentes gentios que se converteram a Cristo.
E quando da continuação do versículo 13 se diz, em Cristo, nós temos a visão do nosso estado de perdição antes de conhecer a Jesus. Isto porque o pecado, querido, nos separou de Deus. O pecado trouxe sérias consequências para a humanidade. E a consequência mais grave dela, de onde todas as consequências resultam, foi a separação entre o homem e Deus. Esta foi uma das maiores consequências da escolha errada feita por nossos primeiros pais lá no Jardim do Éden. Por esse motivo, Paulo faz um paralelo entre a vida velha e a nova vida conquistada através da redenção. E é isso que nós vamos ver aqui agora. A expressão "mas agora" faz toda a diferença na nossa vida, porque fala da intervenção, da atitude amorosa, do ato amoroso de Deus em Cristo, que Paulo vai dizer no versículo 4 deste mesmo capítulo, que Deus é riquíssimo em misericórdia. Portanto, meu amado, aproveite a misericórdia de Deus. Ele é rico em misericórdia. Misericórdia fala de segunda oportunidade. E em Deus, a segunda oportunidade, longanimidade, perdão, amor incondicional em Cristo Jesus, que foi demonstrado na cruz do Calvário. O poder da unidade nesse novo pacto de Deus com o homem está no sangue de Jesus Cristo. Veja o que diz o versículo 13 que nós estamos lendo. Vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Isto quer dizer, estáveis longe, refere-se aos gentios que tiveram a aproximação a Deus propiciada pelo poder do sangue de Jesus. Cristo se fez o Cordeiro de Deus, que foi imolado na cruz e sendo sacrificado espontaneamente, e vertido o seu sangue precioso no Calvário, desfez todas as barreiras, removeu o pecado e nos uniu em si mesmo, conforme a Bíblia nos diz, que ele fez isto, reuniu em si mesmo dois povos, porque para Deus existem três classes de povos: judeus, gentios e a igreja de Deus. Ele fez de dois um só povo, reunindo em si mesmo. Ponto de número 1. Cristo desfez a inimizade entre os homens. O exclusivismo religioso criou inimizade entre judeus e gentios. Nesse ponto veremos o que Cristo fez para dar fim a esse litígio entre os homens. Efésios capítulo 2, versículos 14 e 15 é o versículo que nós lemos na nossa lição. E você repare bem que no versículo 14 vai nos traduzir que de ambos os povos ele fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, ele desfez a inimizade. Então veremos esta parede de separação, esse exclusivismo religioso dos judeus, do judaísmo, criou uma barreira de inimizade, principalmente contra todas as nações que não andavam segundo o mesmo estilo de vida dos judeus. Paulo descreve aqui a maior missão de paz na história. Jesus não apenas reconciliou judeus e gentios, mas também pôs ambos os povos em um só corpo, a igreja. E o tempo todo desta lição, você vai ouvir esta expressão, que Deus derribou em Cristo a parede de separação e fez de dois um só corpo.
Esta parede de separação, ponto de número 1, você vai ver uma imagem aí, no subtópico 1, a imagem do templo lá de Jerusalém, onde você vai observar, observe você que está acompanhando esta imagem, ela aparece de um lado o pátio dos judeus e do outro lado o pátio dos gentios. E havia um muro de separação que impedia o estrangeiro adentrar no santuário. Era proibido, não somente proibido, nós vamos ver aqui que havia sentença de morte para aquele que atravessasse, ultrapassasse o muro. Ponto, então, do subtópico 1. A parede de separação entre os homens. Trata-se de uma analogia com as muralhas do templo em Jerusalém. A estrutura da construção revela o exclusivismo religioso do judaísmo. Entre o santuário e o átrio dos gentios havia um muro de pedra, com a proibição de acesso aos estrangeiros. O extremismo judaico, quanto a esse aspecto, levou Paulo à prisão, quando ele foi acusado de permitir um grego de ultrapassar esta barragem. Você lê isto em Atos, capítulo 21, versículos 28 a 30. Quando Paulo ele se refere a esta expressão, parede de separação, ele faz uma analogia com as muralhas do templo de Jerusalém. A estrutura era uma demonstração de exclusivismo do judaísmo. Entre o santuário e o átrio dos gentios havia um muro de pedra com a proibição dos estrangeiros penetrar. De qualquer lugar, os gentios eles podiam observar o templo, porém não tinham permissão para se aproximar dele. Eles estavam impedidos pelo muro que os circundava, uma barricada de 1,5 metros de pedra sobre a qual estavam colocados. Algumas inscrições em grego e latim não diziam assim: aqui os intrusos são processados. Não, a escrita dizia assim: aqui os intrusos serão executados. Veja como o legalismo, este exclusivismo extremo do povo judeu o levou a não observar o quanto eles poderiam, conforme a Bíblia nos diz, que a missão de Israel era atrair os povos para si, para levar-lhes o conhecimento da palavra de Deus. Veja como eles perderam tanta oportunidade de glorificar a Deus e de levar o homem ao conhecimento da verdade, da lei de Deus, levar o homem ao conhecimento de Deus por essa atitude arrogante, de que somente eles tinham o direito de ter esta comunhão com Deus. Entretanto, vai nos dizer o texto que o Senhor Jesus derrubou esta parede de separação que estava no meio. Efésios capítulo 2, versículo 14, vai nos informar isto, que ele fez a paz, derribando a parede que havia de separação, pois o seu sacrifício tirou o pecado do mundo, satisfez a justiça divina para com todos os homens, de modo que também aos gentios foi aberta a oportunidade para que eles pudessem se aproximar de Deus. E esta era a proposta de Deus, o propósito de Deus: agregar outros que não eram daquele aprisco, trazer outros que não tinham conhecimento de Deus. Versículo 15 do texto, em apreço, vai nos informar que na carne Jesus desfez a inimizade, isto é, na sua própria carne, através do seu próprio sacrifício. Esta inimizade, ela tem não somente um sentido físico, mas tem um sentido social e religioso. Religioso porque os judeus eles eram inimigos dos gentios,
porque os gentios eram pagãos, isto é, eles serviam a outros deuses. Socialmente, eles eram inimigos dos gentios porque eles não eram circuncidados, eles não tinham a prática cerimonial da circuncisão, eles não observavam a lei, eles não tinham como conhecimento a observação da lei. Entretanto, Paulo destacou que a quebra dessa inimizade, desse sentimento hostil de animosidade, foi feito através de Jesus Cristo na cruz. O véu do templo se rasgou de alto a baixo, indicando que a salvação vem de Deus, é dom de Deus, não é por méritos humanos, não é por obras, é por graça de Jesus Cristo. Paulo vai dizer em Efésios 2,16, pela cruz, Jesus reconciliou gentios e judeus em um corpo, matando com ela as inimizades. Podemos até afirmar que o Senhor Jesus estendeu os seus braços na cruz, um braço para o judeu e outro braço para os gentios, e uniu os dois num só corpo, a igreja, onde Cristo é a cabeça, o diretor desta igreja. Glória a Deus por isto. Unindo-se a Ele, ao mesmo Pai celestial. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Ponto de número 2, subtópico 2. A derrubada da parede de separação. O apóstolo declara que em Cristo foi derrubada a parede de separação que estava no meio. Esta barreira era tanto literal quanto espiritual. Mas por mérito da cruz de Cristo, a divisória foi rompida. Assim, não somos mais forasteiros, mas família de Deus. Temos acesso à presença do Pai. Versículo 18 do capítulo 2 vai nos informar isso. E pelo sangue de Cristo, temos livre entrada no santuário de Deus. Hebreus 10, 19. Querido, essa realidade foi difícil de ser compreendida até pelos próprios discípulos do Senhor Jesus. O evangelho era somente pregado aos judeus, porque a Bíblia diz que Jesus veio para os judeus, veio para os seus, mas os seus não o receberam, diz João. Mas a todos quantos o receberam, foi-lhes dado o direito de serem filhos de Deus. Eles foram feitos filhos de Deus. Portanto, você que está me ouvindo, que ainda não recebeu a Cristo como Senhor e Salvador, você pode recebê-lo aí em sua casa, neste exato momento, enquanto compartilhamos esta verdade da doutrina da salvação. Você pode receber Jesus Cristo, e aí você se torna, você é feito, você é transformado pelo poder do evangelho em filho de Deus, e terá acesso ao Pai celestial, ao trono da graça, através de Jesus Cristo. Então o evangelho, ele era pregado apenas aos judeus, apesar de nosso Senhor ter mandado que se pregasse o evangelho a toda criatura. Quando você lê Marcos 16:15, você encontra isto: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações. Esta era a proposta de Deus, que fosse pregado, que se fosse e se fizesse discípulos em todas as nações. Mateus capítulo 28, de 18 a 20, vai nos dizer isso, da grande comissão do Senhor para os seus discípulos. Esta era a proposta do evangelho. A abertura da pregação do evangelho aos gentios, ela começou com Pedro, indo à casa de Cornélio, e não sem alguma resistência, porque tanto o apóstolo como depois a igreja de Jerusalém resistiram a princípio esta pregação. De qualquer modo, na casa de Cornélio, você encontra esta escritura lá em Atos capítulo 11, versículo 1 a 18.
De qualquer modo, na casa de Cornélio, o Senhor mostrou que realmente havia derribado a parede de separação, tanto que revestiu de poder aqueles gentios que lá estavam, para mostrar aos discípulos que eles deveriam sim ser batizados nas águas, pois haviam se tornado filhos de Deus, haviam se juntado aos judeus, igualmente convertidos para formar um novo povo, a igreja. Não era mais somente os judeus, agora era judeus e gentios, porque para Deus não há acepção de pessoas. Agora não há qualquer véu que te impeça, que nos impeça de entrar na presença de Deus. Todos quantos crerem em Jesus Cristo têm acesso não ao lugar santíssimo no templo, mas no santuário celestial, onde suas orações sobem como incenso suave diante de Deus. Apocalipse capítulo 5, versículo 8, vai nos dar essa informação, que as nossas orações são recebidas como incenso suave. Isto nos foi possível mediante a derrubada da parede de separação, esta inimizade que havia entre os homens. Esse acesso, ele é pleno, ele é total, em qualquer lugar. Não somente as suas orações são aperfeiçoadas pelo Espírito Santo, não somente isso, mas as nossas orações, elas são aperfeiçoadas pela ação e pela companhia do Espírito Santo, que diz o texto de Romanos 8, 26, que ele geme com gemidos inexprimíveis, interpretando as nossas motivações, as nossas petições, o nosso clamor, a nossa angústia. O Espírito Santo geme em nós, ora em nós. Que coisa linda! E o texto vai dizer que pelo qual clamamos, Abba, Pai, Paizinho. Olha que coisa linda! Pai, Paizinho, amado Deus. Como temos um sumo também sacerdote, Jesus Cristo, à destra do Pai. Romanos 8,34 vai dizer o seguinte, naquele cântico de vitória, na parte do versículo 34, vai dizer: quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Veja, querido, através da derrubada desta parede de separação, da inimizade entre os homens, Deus reatou a nossa comunhão, Deus nos reconciliou consigo mesmo em Cristo e nos deu acesso ao Pai. Nós temos dois intercessores, um na terra em nós, a habitação do Espírito Santo em nossa vida. Nós somos o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele clama em nossa vida, ele ora por nós, ele nos ajuda, como diz Romanos 8, 26, na nossa fraqueza, porque nós não sabemos orar como convém. Mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, nos levando a ter acesso ao trono da graça de Deus. Um intercessor na terra, o Espírito Santo, Deus verdadeiro, que habita em nós, idêntico ao Pai, da mesma essência do Filho. O Espírito Santo intercede por nós. Que privilégio desta salvação em Cristo Jesus. À medida que a gente vai lendo, à medida que a gente vai estudando, à medida que a gente vai se aprofundando, nós também vamos à cortina que nos impede de ver o divino, as excelências, as grandezas, as riquezas da graça de Cristo vão sendo abertas pelo Espírito Santo em nossa vida. O Espírito Santo vai abrindo este véu, vai nos deixando adentrar a sala do trono, e nós vamos tendo acesso à presença do Pai em qualquer lugar, em qualquer instância. Não tem circunstância que nos impeça de clamar a Deus através do Espírito Santo que em nós habita. E em segundo lugar, nós temos um intercessor. Olha o que a Bíblia diz, que Jesus também intercede por nós.
Hebreus 7, 25, vai dizer o seguinte: portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. A Bíblia me informa que Jesus trabalha, o Pai trabalha e Jesus trabalha também. E um dos grandes ofícios de Cristo hoje é interceder por nós. Somos sacerdote que entrou uma vez com sangue inocente junto ao Pai, apresentando o sacrifício perfeito. Aleluia! Traz para mim e para você este poderoso ofício, este poderoso serviço da intercessão. Por isto que interceder uns pelos outros nos conecta à atividade de Jesus Cristo que Ele faz por nós na eternidade, lá no céu, junto ao Pai. Quem ora, quem intercede, não faz, aleluia, simplesmente porque quer fazer, mas entra em contato, em comunhão, em sintonia, em harmonia com o ofício que Cristo faz. Você acha que vamos perder essa oportunidade de orar, de interceder, de clamar uns pelos outros? Jesus intercede por mim, interceda, meu querido, também uns pelos outros. Hebreus 10, de 19 a 21, vai dizer algo muito interessante também. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Olha que coisa linda! Ele nos consagrou através do seu próprio sangue. Um novo e vivo caminho está aberto. A acessibilidade para mim e para você. Não perca a oportunidade. Eu sei que orar é um desafio, eu sei que interceder é um desafio, mas este é um propósito de Deus para os seus filhos da terra: clamar, interceder, harmonizar-se com o ofício de Cristo, que vive para interceder por nós. Quantas das vezes temos falhas e fraquezas, imperfeições na nossa vida, que se não fosse a intercessão de Cristo junto ao Pai, nenhuma carne resistiria. Mas nós estamos de pé, não por nós mesmos, nós estamos de pé pela graça de Jesus Cristo. Ele vive, olha o ofício dele, ele vive para interceder por nós. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus por isto. Aleluia. Não há mais qualquer diferenciação entre judeus e gentios. Os céus estão abertos para os judeus de origem grega, por exemplo, Estevão, Atos 7,56. São os mesmos céus que recebem o judeu da terra de Israel. João Evangelista, Apocalipse capítulo 4, versículo 1. Ou que derrama o Espírito Santo sobre o gentio romano Cornélio. Então não há judeu, aleluia, como Paulo diz, não há grego, não há judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, nem bárbaro, nem cita, nem servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Ponto de número, subtópico 3. O conceito da lei dos mandamentos. A compreensão desse conceito, ele repousa na visão tripartida da lei mosaica: a moral, a cerimonial e a civil, que na verdade são três esferas ou três aspectos da mesma lei. A lei civil diz respeito ao israelita como cidadão. A lei moral permanece em vigor como padrão de conduta, mas não como meio de salvação. Efésios 2, 8 e 9 vai dizer
que pela graça nós somos salvos, por meio da fé. Isto não vem das obras, mas é dom de Deus. Então, a lei moral, ela permanece em vigor. Ela é importante, porque ela nos impele à justiça, à santidade. Mas ela não é um meio de salvação. O único meio é pela graça de Jesus Cristo. A lei cerimonial, ela é citada como sendo a circuncisão, sacrifícios, comida e bebida, dia de festas, lua nova e sábados. Colossenses capítulo 2, versículo 11 e versículo 16. Esses ritos identificavam a posição do povo judeu diante de Deus e demonstrava a hostilidade deles para com os gentios. Este orgulho denominacional, querido, ele é prejudicial a qualquer relacionamento cristão. Isto porque, de ambos os povos, Deus fez um. Não há mais barreira, não há mais parede de separação. Foi derrubada, foi anulada por Cristo. Então, esta compreensão deste conceito aqui ela é importante, porque o apóstolo ele assevera, ele afirma que Cristo desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças. E aqui cabe perguntar o seguinte: em que sentido a lei dos mandamentos foi anulada por Cristo? A interpretação ortodoxa considera o seguinte, que em Cristo foi eliminado o legalismo, isto é, a lei cerimonial, que era utilizada pelos judeus como meio de obtenção da vida eterna e da santificação. Quando Paulo escreve, por exemplo, em Romanos 8:2, você pode acompanhar aí, Romanos 8:2, veja o que ele diz: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então, a lei civil, né, a lei que ela tinha 3 aspectos, lei civil ou judicial, podemos assim dizer, diz respeito ao israelita como cidadão. Estas são especificações do modo de viver, trata das peculiaridades, né, de Israel como nação. Essas leis específicas, elas foram outorgadas à nação de Israel na antiguidade. Veja só, leis que diziam acerca dos servos e dos homicidas, leis acerca de amaldiçoar os pais, lei que acerca de quem fere uma pessoa, lei acerca da propriedade, lei acerca do falso testemunho, leis acerca da injustiça social. Então, essas leis configuravam dentro do aspecto civil da nação de Israel, das particularidades do modo de viver deles como nação. A sua aplicação à vida agora, nossa, atual, deve ser governada pelos princípios básicos estabelecidos no Novo Testamento. Por exemplo, no Novo Testamento nós temos em Romanos capítulo 13, que fala sobre obedecer às autoridades, sujeitar-se às autoridades, porque elas são dadas por Deus para ordenamento da justiça, da ordem pública em todo estado, em todo país. Quando estas leis, elas não infringirem, não contrariarem a palavra de Deus, nós temos que obedecer como cidadãos que nós somos. Mas do ponto de vista que as leis do nosso país infringirem a palavra de Deus, o mandamento de Deus, os princípios de Deus, aí não, aí nós ficamos com a palavra do Senhor. Então, a lei civil foi um momento importante para o ordenamento da nação de Israel como sociedade. A lei moral, ela trata da vida e da santidade de cada indivíduo. Abrange regulamentos sobre justiça, respeito, conduta sexual, inclui também os 10 mandamentos dados por Deus a Moisés. A atitude do cristão em relação a esta parte da lei de Moisés pode ser resumida da seguinte forma: ninguém pode ser salvo apenas obedecendo irrestritamente aos 10 mandamentos, até porque
Todos nós dependemos da graça de Deus. Uma das coisas importantes que o Evangelho de São João, ele vai nos informar no seu escrito, ele vai dizer o seguinte, que o propósito de Deus para mim e para você é que nós possamos crer em Jesus Cristo. E esta vida de fé em Jesus Cristo, desta entrega pessoal a Jesus Cristo, nós temos a nova vida de Deus implantada dentro de nós, que nos capacita a obedecer de fato a Deus. Não é por obras, não é por atitudes que venhamos a fazer de caridade, mas é pela graça de Deus, a nova vida de Cristo Jesus. Os mandamentos, eles são válidos. O Espírito do princípio da palavra de Deus, da lei dos 10 mandamentos, eles são válidos. A única exceção é o sábado, que faz parte da lei cerimonial. Mas os 10 mandamentos, com exceção do sábado, eles foram inseridos no Novo Testamento. A lei cerimonial diz respeito aos sacrifícios, aos trabalhos no templo. Esta foi realmente abolida por Cristo. Portanto, este ponto, quando diz este conceito dos mandamentos, nós vamos ver aqui no ponto 4, que diz assim: a revogação dos mandamentos, da lei dos mandamentos. Vamos observar. A eliminação das barreiras que dividiam os judeus e gentios se deu pela revogação da lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças. Efésios 2, 15, parte B. Essa revelação não contradiz o que Jesus disse: não vim revogar, mas cumprir a lei. E ele cumpriu. Visto que ao entregar seu corpo para ser crucificado, Cristo cumpriu a lei, oferecendo-se como sacrifício em favor de ambos os povos. Hebreus capítulo 7, versículo 27. Desse modo, a revogação aqui aludida é a lei cerimonial, foi o que falamos, que resultava em separação entre judeus e gentios. O ato de Cristo oferecido a Deus em cheiro suave aboliu a necessidade dessas ordenanças ritualísticas e assim a inimizade foi desfeita. Então, Cristo, querido, aboliu a lei que trazia um código escrito de regulamentos sobre sacrifício de animais, questões alimentares, regras sobre limpeza, de impureza e etc., que criava uma séria barreira entre judeus e gentios e que resultava no exclusivismo judeu, porque não toques, não manuseios, né? Você é impuro, não posso me juntar com você. Esta exclusão dos gentios tinha chegado ao seu fim através da morte de Jesus Cristo. Esse formalismo, exclusivismo extremado por parte dos judeus resultaram em separação e hostilidade, inimizade mesmo. No entanto, o ato de Cristo oferecido a Deus em cheiro suave aboliu isso. A passagem enfatiza que Cristo, ao entregar-se por nós como oferta em sacrifício, anulou a lei das cerimônias, porque todo aquele sacrifício de animais, carneiro, cordeiro, ovelha, que eram oferecidos continuamente pelo pecado do povo, o sacerdote, o sumo sacerdote oferecia por si mesmo, uma vez por ano, e pelo povo, todo aquele cerimonial apontava para o sacrifício perfeito de Cristo. E ele, imolado na cruz do Calvário, disse: Pai, tudo está consumado. E eu gosto muito dessa expressão. No grego chama-se tetelestai, pago, quitado, a dívida que o homem tinha. Então a barreira foi colocada por terra.
E o propósito era criar em si mesmo um novo homem, uma nova humanidade, fazendo a paz, disse o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Agora o ponto de número 2. Glória a Deus. Pela paz, Cristo fez um novo homem. A partir da expiação na cruz, a paz foi proclamada de ambos os povos, judeus e gentios. Cristo fez uma nova humanidade. Capítulo 2, versículos 14 a 17. Ponto de número 1. Do segundo ponto, o conceito bíblico de paz. De forma geral, a paz é a descrição de boas relações, Atos 24, 2 e 3, do fim de um conflito, do estado de tranquilidade e de uma qualidade espiritual. Veja quantas coisas boas se define a paz aqui: boas relações, fim de conflito, estado de tranquilidade e qualidade espiritual. Gálatas 5, 22 vai nos dizer acerca do fruto do Espírito. E um dos aspectos do fruto do Espírito é a paz. Está inserido lá, quando o apóstolo descreve, ele começa com um fruto excelente, o amor. O amor que vai se desabrochando em longanimidade, em alegria e em paz. Isso traduz a qualidade de vida que Deus nos trouxe quando desfez a inimizade, não somente a inimizade entre os homens, mas desfez a inimizade entre o homem e Deus, criada pelo próprio homem. Havia uma barreira entre Deus e o homem, e esta barreira foi quebrada, foi rasgado o véu de alto a baixo, indicando que agora, através de Jesus Cristo, o homem pode ter acesso a Deus, e traz-nos esta qualidade de vida que Deus espera de mim e de você. Paz significa equilíbrio, não é ausência de guerra, mas equilíbrio em meio à guerra. É tranquilidade, é confiança, é certeza, é bem-estar, é um estado onde nós experimentamos a profusão do Espírito Santo em nossa vida. Glória a Deus por isto. Na passagem a preço, o apóstolo ressalta a paz conferida por meio de Cristo. Sua morte na cruz desfez a nossa inimizade com Deus e com os homens, tornando possível a reconciliação entre ambos e promovendo assim a paz. Quando eu lia sobre isto, e eu não quero pensar apenas no sentido teológico da própria doutrina bíblica que aqui está sendo exposta, mas eu queria pensar que, uma vez que Deus em Cristo desfez a nossa inimizade com Deus, nos reconciliou novamente com Deus, é isso que o ponto de número 3 vai nos traduzir, que Ele nos reconciliou com Deus. Então não há razão para conflitos, brigas, dissensões no meio da igreja. Se verdadeiramente o fruto do Espírito, eu queria frisar muito bem esta expressão aqui, que a paz é uma qualidade espiritual que nos vem, que é implantada dentro de nós através do Espírito Santo. Eu queria pensar com você sobre isto. Qualidade de vida espiritual, paz, como fruto do Espírito, que penetra no meu e no teu coração, que traz equilíbrio nos nossos relacionamentos, que traz equilíbrio na nossa vida. Teologicamente,
Precisamos entender isto, mas no sentido prático do nosso viver diário, nossa vida diária, nossa vida entre irmãos. Uma vez que não há mais separação, todos somos irmãos em Jesus Cristo. Não há grego, não há ceta, não há livre, não há judeu, não há gentio, não existe denominação, cor, raça, não existe. Todos para Deus são iguais, não há acepção de pessoas. Então não pode haver no meio cristão acepção de pessoas. Não pode haver acepção de cor nem de raça entre nós. Isso não pode acontecer. Nós não podemos permitir de forma alguma níveis de separação entre nós. Todos somos um em Cristo, esta é a proposta de Deus. Por isto, devemos fazer conforme o apóstolo Paulo nos orienta, imitar a Cristo, viver em Cristo, deixar que o Espírito Santo encha a nossa vida, e este fruto com excelência que traz equilíbrio possa realmente permear toda a nossa existência. Havendo feito ele a paz pelo seu sangue, por meio dele, Colossenses 1:20, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. E o Antigo Testamento ele traz a tradução desta palavra paz, usando no hebraico a palavra shalom, uma palavra que muito gostamos de usar. Shalom, meu irmão, significa paz, completude para todos. Não é completude para os ricos, nem para os mais abastados, nem para os mais privilegiados. É completude de Deus para todos. É bem-estar. Shalom significa paz, bem-estar, perfeição. E por isto Jesus vai inaugurar, depois que os eventos escatológicos do arrebatamento, do tribunal de Cristo, das bodas do Cordeiro, da grande tribulação, do julgamento das nações, Jesus vai inaugurar na terra a última dispensação e cumprir-se-á a profecia que está escrito acerca dele, que da semente da mulher ele faria com que se assentasse no trono de Davi. Jesus vai reinar literalmente 1000 anos de paz sobre a terra. O mundo busca paz. Em meio a esta pandemia que nós estamos vivendo, em meio a tanta dificuldade que nós estamos vivendo, não há conciliação de pensamentos, de propósitos, da política, da economia, da educação, da saúde. Há uma confusão generalizada da mente, do propósito humano. Mas Cristo, depois que tudo que Ele profetizou, que Ele transmitiu para nós em sua palavra, se cumprir, Deus vai nos trazer profundamente o reinado de Cristo sobre a terra. Glória a Deus por isto. Glória a Deus, glória a Deus. O homem recebe esta aliança de paz com Deus. Ele deve buscar esta paz com o aumento da sua santificação. Porque há uma relação muito interessante entre a paz e a santificação. Hebreus 12:14 vai dizer o seguinte: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E esta é uma obra efetuada no coração daquele que é regenerado, porque é fruto do Espírito Santo que produz a paz no seu interior.
O cristão não deve viver de modo com medo nem com ansiedade, porque o tesouro legado, a riqueza legada da paz de Cristo, colocou em seu coração abundante paz. Olha o que Jesus disse, João 14, 27. Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A nossa serenidade de mente e tranquilidade interior em Cristo não dependerão e não serão abaladas pelos fatos de vir a tribulação neste mundo maligno, não, porque nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem potestades, nem presente, nem porvir, nos poderá separar do amor de Deus, o amor de Deus que desabrocha nestes comos, paz interior. Nada pode nos separar disto. Se você recebeu o príncipe da paz, se você tem a paz de Deus, você perfeitamente vai estar crescendo em Cristo Jesus. E é uma coisa interessante, porque a vida cristã, ela não é estática, ela não deve ser estática, ela deve ser um constante crescimento, um constante lavar regenerador do Espírito Santo em nossa vida, através da palavra. À medida que a gente vai lendo estes textos, a gente vai se aprofundando, a palavra vai fazendo um efeito na nossa vida, vai nos expurgando de tudo aquilo que, apesar de na carne nós estarmos ainda, nós estamos sendo transformados de glória em glória, até sermos dia perfeito. E o maligno não tem poder sobre nossa vida, porque estamos selados com o Espírito Santo da promessa. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Subtópico 2 do ponto 2. Cristo é o motivo da nossa paz. Paulo declara que Cristo é a nossa paz. Efésios 2,14, parte B. Essa expressão aponta para uma conotação mais profunda, pois Cristo não é apenas o autor da paz, mas literalmente a nossa paz. Coisa linda, né? Estar em Cristo é estar em paz. Estar em Cristo é estar em paz, porque não somente Ele é o autor da nossa paz, Ele é literalmente a paz. Aleluia! E isso implica em comunhão espiritual. Ou seja, Cristo habita em nós, sendo Ele a nossa paz. Percebeu? Que profundidade é isto aqui? Não é somente a paz que Cristo dá, que Cristo proporciona como o autor da paz, mas Ele é a nossa paz, e Ele habitando em nós, não tem, querido, como eu e você ficar desesperado em meio a esta pandemia que está acontecendo no mundo. Ele tem o controle de tudo, tudo chegará ao propósito de Deus. Desse modo, essa paz, ela repousa na igreja, entre o crente e Deus, entre os judeus e os gentios, agora um único povo em Cristo. Já que esta paz repousa na igreja, a Bíblia diz assim: segui a paz com todos. Esta é a proposta de Deus. A gente fica buscando muito, a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? O que Deus tem para a minha vida? Olha o que Deus tem para você. Você ser um pacificador. Você ser um pacificador. Porque lá nas bem-aventuranças de Jesus, no capítulo 5 do Evangelho de São Mateus, vai nos informar isto: bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Eu gosto muito dessa expressão, porque o texto ali diz assim, nas entrelinhas: bem-aventurados são. Isto é questão de ser, não é de ter, é questão de ser. Questão de natureza transformada.
Não tem como você promover guerra entre irmãos, no meio da comunidade cristã. Não tem como você promover contenda, porque aborrece a Deus. Contenda, divisão, intriga, fuxico, fofoca, isso promove inimizade. Vamos jogar todas essas barreiras por terra, porque esta não é a proposta de Deus, não combina com a nova natureza de Deus, a contenda, a divisão, o fuxico, a fofoca, as buscas por posições, status e superioridade, não combina com a nova natureza recebida. Quem tem comunhão com Cristo não participa, não dá vazão a estas coisas. A carne bem quer, né? A língua coça para a gente falar. A língua é uma peçonha, como diz Tiago, né? Está na boca nossa, mas ela é incontrolável. Mas ela é dominada quando a vida minha e sua é rendida ao Espírito Santo. Ele vai fazendo esse trabalho regenerador. Ele vai fazendo esse trabalho que vai trazendo limpeza, santificação. Aquilo que nós queríamos fazer, nós somos freados. Domínio da carne sobre o Espírito, subjugar esta carne, subjugar este corpo, subjugar a natureza velha. Ela foi crucificada na cruz de Cristo, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Esta deve ser a nossa posição atual, porque Ele é o príncipe da paz, que não somente nos outorga a paz, mas que vive em nós. Se Ele vive em nós, Ele é a própria paz, e há equilíbrio nisto. Eu rejeito toda a contenda, eu rejeito toda a intriga, toda a briga, toda a divisão. Príncipe da paz, a paz de Cristo habita em mim, o fruto do Espírito que promove a paz habita em mim. Isto me impulsiona a viver em paz com você, meu irmão, com você, minha irmã, na comunidade. E olha que não é uma comunidade dos perfeitos, é a comunidade de crentes lavados, regenerados. As imperfeições são tamanhas na nossa vida. As imperfeições nesse corpo humano, nessa natureza humana que ainda existe em nós. Mas olha o que Paulo diz, quando ele escreve aos Romanos, no capítulo 12, lá quase no finalzinho. Se possível, tende paz com todos os homens. Não te deixe vencer do mal, vence o mal com o bem. Você pode fazer isto, porque o Espírito Santo habita em você. Glória a Deus. A nova humanidade formada pela paz. Subtópico 3. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Cristo uniu os povos que outrora se hostilizavam para criar em si um novo homem, fazendo a paz. Efésios 2, 15, parte C. Essa unidade não foi o resultado de algum acordo firmado entre os homens. Ela foi realizada em si mesmo, ou seja, o único modo possível era e é em Cristo e por meio de Cristo. A partir desse ato surge uma nova humanidade, a igreja, onde não há circuncisão nem incircuncisão. Colossenses 3:11. Foi Cristo quem criou esse novo povo fazendo a paz. Nele as desigualdades foram eliminadas, a acepção das pessoas desfeita, a etnia e a classe social desapareceram. Eu acho lindo quando João, no capítulo de número 5, lá no Apocalipse, versículo 9, vai dizer que Deus em Cristo, comprou homens de toda tribo, língua, povo e nação, de toda etnia. Aqui no Brasil, nós temos a cultura indígena com várias etnias, que são dialetos diferentes, são linguagens diferentes, são conceitos diferentes, mesmo dentro da cultura indígena.
a nossa cultura indígena. Então Deus comprou em Cristo homens de toda tribo, língua, povo e nação, e os fez sacerdotes para Deus. Sinta-se privilegiado, meu amado, querido irmão, em Cristo Jesus. Em Cristo não há acepção de pessoas, nem de raça, nem de classe social. Porém, essa unidade, ela não se deu apenas pela ascensão dos gentios para a mesma posição dos judeus. Ambos foram elevados para desfrutar algo maior. Não foi somente uma posição de gentios reconhecido na mesma igualdade com os judeus, não. Veja o que Deus fez. Ele criou um novo homem, é criado em verdadeira justiça e santidade. Lá no capítulo 4, versículo 24 de Efésios, vai dizer que ele criou um novo homem em verdadeira justiça e santidade. Isso quer dizer, nós estamos indo para Deus, nós estamos sendo transformados conforme a imagem e semelhança do Senhor, de glória em glória, de fé em fé, de força em forças, até sermos um dia perfeito, à medida da estatura perfeita de Cristo Jesus. Que proposta perfeita esta de Deus, da salvação de Jesus Cristo. Por isso, nesta manhã, eu quero glorificar a Deus com você que está aí nos assistindo em sua casa. Glória a Deus por tão grande salvação. Eu estou indo para Cristo, você está indo para Cristo, para nós nos tornarmos, conforme Pedro vai dizer algo muito lindo, na sua segunda carta, no capítulo 1, no versículo 3, ele vai dizer o seguinte: visto como o seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade, por causa das grandes promessas que ele nos fez, e ainda nos fez participantes da natureza divina. Já pensou o que é isso? Já avaliou esta dimensão de nós sermos conforme a imagem de Jesus Cristo, de nós participarmos da natureza, batizados em Jesus Cristo? Olha o que o Espírito Santo fez. Quando Jesus desfez no Calvário esta inimizade, esta não comunhão do homem com Deus, perdida em Adão, mas reatada em Cristo. Deus uniu a nossa mão à mão do Pai novamente. O Espírito Santo implantou esta vida de Deus em nós, natureza de Deus, que nos impele a este novo homem, esta nova humanidade, esta nova criação, criado em verdadeira justiça e santidade. Refletimos a santidade de Deus neste mundo mau, nesse mundo perdido. Nós somos astros no mundo. A gente não precisa estar na mídia, não. Nós não precisamos ser estrelas, nós não precisamos de holofote, já somos astros no mundo. Jesus é a luz do mundo, é a luz gloriosa de Deus, e nós habitamos em Cristo e refletimos a sua glória, refletimos a sua imagem já no mundo, e estamos sendo transformados, levados a essa transformação. Por isto, todo crente precisa buscar a Deus, buscar nas Escrituras. A gente busca muitas as especificidades, né? De que Deus tem obra comigo, de que Deus fala comigo. Não, busca assim, busca o que Deus tem, porque Deus tem 99%, eu diria, do que Deus espera de mim para viver uma vida de justiça e santidade, está escrito na palavra de Deus. Então, neste espelho, eu vou olhando como é que eu devo viver, como é que eu devo ser, como eu devo falar, como eu devo entrar, como eu devo sair, como eu devo me portar, meu ir e o meu vir, minhas relações interpessoais, meus relacionamentos na comunidade dos crentes, dos salvos, meus relacionamentos no trabalho, na rua, com o vizinho, na sociedade que eu vivo, no mundo que eu vivo. A Bíblia vai me dizer, e ela vai transformando, à medida que a gente vai lendo, vai estudando, vai se aprofundando, vamos sendo transformados para a glória de Deus. Vamos caminhar para o ponto 3,
final aqui desta nossa reflexão nesta manhã. Ponto 3. Pela paz, reconciliados com Deus num corpo. O ministério da reconciliação desfez a inimizade entre o homem e Deus, bem como entre os homens. Essas dádivas foram possíveis por causa da cruz de Cristo. Veja que o autor aqui ele repete várias vezes essa expressão. Sabe por quê? Porque nunca a gente vai esquecer do sacrifício de Cristo, mesmo no céu, porque há um homem no céu perfeito, o sumo sacerdote que é Cristo. Ele vai nos mostrar as marcas nas mãos, porque Deus Pai deixou em seu corpo, no corpo do seu Filho Jesus, estas marcas. Há um cântico da redenção na eternidade, todos nós vamos cantar, nunca vai apagar da nossa consciência, a consciência de que um dia fomos resgatados da nossa vã maneira de viver. E isto não é obra, não é mérito, é dom de Deus. O véu se rasga de alto a baixo, vem do trono da graça de Deus. Não é mérito humano, aleluia, é dom de Deus. Olha o que Cristo fez, olha o que o ponto 3.1 diz. Cristo se fez maldição por nós. Sendo condenado à morte de cruz, era sinal de maldição e de profunda humilhação. Hebreus 12:2. O réu era açoitado por um chicote de várias tiras de couro, acompanhado de chumbo, os ossos nas pontas. Marcos 15:15. Em seguida, era obrigado a carregar publicamente sua cruz até o local da execução. João 19:7. Nesse episódio, aqui neste fato, foram constrangidos um certo sirineu chamado, que passava por ali, para que ajudasse Cristo a levar a sua cruz. Por essas razões, a cruz era escândalo para os judeus e loucura para os gentios. 1 Coríntios 1:23. Apesar disso, Cristo suportou a afronta, levou a nossa culpa, entregou seu corpo para a crucificação e se fez maldição em nosso lugar. Glória a Deus, glória a Deus. Abra comigo esse texto de Gálatas 3:13. Gálatas 3:13. Eu queria ler esse texto com você, que nos diz que Cristo se fez maldição em nosso lugar. Diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, para que pela fé nós recebêssemos a promessa do Espírito. Olha que coisa importante, né? Ele se fez maldição. No corpo recebeu as chicotadas, né, dos judeus. Acompanhado esse chicote, acompanhava-se, né, era uma tira de couro, acompanhada de chumbo ou ossos nas pontas, rasgando o corpo de Cristo ali. Pilatos mandou açoitá-lo antes da crucificação, mas ele foi ferido por causa das nossas iniquidades. O castigo que me traz a paz, esta reconciliação, estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele se fez maldito em nosso lugar, para que recebêssemos a bênção, tirou de nós a maldição. Aleluia. Reconciliados pela cruz, foi o sacrifício vicário de Cristo na cruz e sua consequente vitória sobre a morte, que possibilitaram nossa reconciliação com Deus e com os homens. Colossenses 1:20. Nessa perspectiva que Cristo é nossa paz, que pela sua carne um novo homem foi criado fazendo a paz. Colossenses 2:15. E também evangelizou a paz a vós, proclamando ao mundo as boas novas da cruz. A mensagem da cruz apregou a paz entre Deus e os homens, isto é,
o ministério da reconciliação. Paulo vai dizer sobre isso, que Deus nos reconciliou em Cristo, através de Cristo, uniu a nossa mão à mão do Pai Celestial. Esta deve ser também a nossa missão. Hoje à noite é o culto de missões, e estaremos falando sobre isso também. Há uma proposta para você que foi reconciliado por Cristo, que você vá ao mundo e reconcilie também os homens com Deus, através da pregação da palavra de Deus, porque 2 Coríntios 5, 18 a 20 diz que Ele nos deu o ministério da reconciliação, Ele nos fez embaixadores de Cristo, nós somos mensageiros das boas novas, da paz que Cristo dá ao coração de todo aquele que crê. Glória a Deus. Por isto, quem faz o trabalho de pregação, proclamação do Evangelho, está fazendo a vontade de Deus. Mais um aspecto da vontade de Deus, para nós guardarmos, para nós colocarmos em prática em nossa vida. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Reconciliados na cruz em um corpo. O último subtópico 3 vai nos dizer assim: o apóstolo reforça que o propósito de Cristo foi de reconciliar ambos, judeus e gentios, com Deus em um corpo. A ênfase aqui, ela recai sobre a inimizade existente na vertical, isto é, entre os homens e Deus. No versículo 14, o destaque era a inimizade horizontal entre homens e homens, judeus e gentios. Agora aqui a ênfase recai na vertical. Isto forma a cruz. Olha como que a cruz é formada. Homem e Deus reconciliados. Deus enviando Cristo para a reconciliação deste homem. E na horizontal, homens com os homens. Isto forma a cruz. Sem esta reconciliação horizontal, não se pode dizer que eu tenho comunhão com Deus se eu estou em inimizade com o meu irmão. Não tem como a cruz de Cristo ser real, ser viva. A obra do Calvário ter eficácia na sua vida, é preciso que aconteça isto: reconciliação do homem com Deus, paz com Deus e paz entre os homens. Aí forma a cruz de Jesus. As duas inimizades, elas foram desfeitas quando Cristo levou os nossos pecados no madeiro. 1 Pedro 2, 24. A ira de Deus, que por causa dos pecados estava sobre nós, foi cravada na cruz. Acho lindo este texto de Colossenses 2, 13 e 14. Aquilo que nos era contrário nas ordenanças, a dívida que nós tínhamos, Cristo pagou. E é interessante notar o seguinte: há alguns pregadores desavisados, eles dizem que Cristo pagou essa dívida para o diabo. De forma nenhuma. Esta dívida foi paga para Deus. Tudo está consumado, Pai. Tudo está feito. Dívida quitada. Aí então Cristo entrega o seu Espírito. Sacrifício levado junto ao Pai. Ele o ofertante e Ele o sacrifício. Ele pagou uma dívida impagável, minha e sua e de toda a humanidade. Satisfez a justiça de Deus, e Deus cheirou como um incenso suave. Glória a Deus. Então esta conotação de que Jesus pagou para o diabo, negativo. O diabo não é dono de nada. Quem é dono de todas as coisas é Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E Jesus realiza a obra no Calvário, quitando a dívida que nos era contrária e que de modo algum teríamos condições de pagar, porque estávamos mortos. Efésios 2, capítulo 1 a 5 vai dizer que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, não tínhamos condições, mas Cristo fez isto. A nossa reconciliação foi concretizada na cruz,
gerando um novo homem, um novo corpo, uma nova família, a igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade. A reconciliação e a paz são estabelecidos com Deus, como também entre os homens, pois quando os homens estão em verdadeira harmonia com Ele, necessariamente estarão em harmonia uns com os outros. Isso é importante ressaltar aqui, a aplicação de toda esta obra que Cristo fez, paz com Deus, o Deus da paz, a paz com Deus e a paz entre os irmãos, a cruz perfeita de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí vale a eficácia de Jesus na nossa vida. Sem esta paz, que é horizontal, não se pode ter a paz vertical. Quem tem paz vertical, e o Deus da paz, se este acesso está desimpedido, evidentemente estenderá os braços e não fará acepção de pessoas, nem de cor, nem de raça, nem de qualquer coisa que possa afastar o teu próximo de você. Toda a obra de Cristo foi para reconciliar o homem com Deus e entre os homens. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Nesta manhã, finalizando a conclusão, diz assim: em obediência ao plano divino, Cristo cumpriu as demandas da lei na cruz. Em seu sacrifício derrubou as barreiras e aboliu as ordenanças cerimoniais que serviam de divisão. Por meio da paz conquistada no madeiro, desfez a inimizade, criou uma nova humanidade e a reconciliou com Deus. A partir dela, formou um novo povo, a igreja, o corpo de Cristo. Glória a Deus por isto, glória a Deus por isto, glória a Deus por isto na sua vida, meu querido irmão em Cristo Jesus. Eu queria ler com você agora o título, novamente, da nossa lição e o texto áureo para nós finalizarmos e orarmos, agradecendo a Deus esta rica oportunidade de estarmos aqui compartilhando com você esta verdade. Lição de número 7. Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Texto áureo. Porque Ele é a nossa paz. Coisa linda, né? O qual de ambos os povos fez um, e derribando uma parede de separação que estava no meio. Efésios capítulo 2, versículo 14. Verdade prática. Ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. Eu queria convidar a você que nos ouviu nesta manhã, a que faça a sua decisão ao lado de Jesus. Ele morreu por ti, como nós fizemos a simbologia aqui, ó. Abriu os dois braços, dizendo: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É para você esta mensagem de salvação em Cristo Jesus, para que você tenha acesso, direito, e torne-se um filho de Deus, tenha a natureza de Deus implantada dentro de você, e vá, através das Escrituras Sagradas, da observância, do cumprimento da palavra de Deus, sendo transformado dia após dia, até ser dia perfeito. Deus abençoe você em Cristo Jesus. Aleluia. Amém. Eu gostaria de orar neste momento com você. Nós não temos aqui um pedido específico, mas temos. Amém. Nós temos aqui José Cândido, de 80 anos, está se recuperando
do Covid-19 é pai do diácono José Ribamar. Vamos estar orando pelo papai, 80 anos, né? Parabéns, meu querido, em Cristo Jesus. Vamos estar orando pela sua recuperação. Cristóvão também está em recuperação do Covid-19 e Selma está com sintomas do Covid-19. Vamos continuar orando pelo presbítero Marcelo, que ainda está internado. Vamos continuar orando pela sua vida e por todos os pedidos que têm sido feitos. Vamos orar pelo nosso pastor presidente, ele vai estar aqui logo mais à noite, trazendo uma mensagem sobre a família, no culto de missões, para que Deus possa lhe dar saúde. Vamos estar orando uns pelos outros em Cristo Jesus. Ore comigo nesta hora e vamos apresentar esses pedidos que aqui estão. Pai Celestial, te damos graças nesta manhã por tudo que o Senhor nos permitiu através da Tua palavra. Queremos entregar, Senhor, nesta hora nas Tuas mãos, como aqui aprendemos, Tu és o nosso intercessor. Nós queremos interceder por José Cândido, o papai do Teu servo José Ribamar, que está se recuperando, Senhor, deste vírus. Dá-lhe Tua saúde, Tua vitória, Teu livramento, como também o Cristóvão, que está em recuperação, também a Selma, Senhor, que está com esse sintoma, mas nós queremos declarar nesta manhã, ó Deus, que há poder no Teu nome, há poder no Teu sangue, Jesus. Visita o Teu povo, visita a Tua igreja, ao presbítero Marcelo, Senhor, dá vitória ao Teu servo. Nós o entregamos em Tuas mãos e a todos quantos estão hospitalizados agora, sendo assistidos, ó Deus, através dos hospitais de campanha, sejam eles tocados, que este vírus não prevaleça, porque no nome de Jesus há poder. Tu és a saúde, Tu és o remédio, Tu és ó Senhor, o antídoto, a vacina que nos imuniza, Senhor, que nos dá vitória, que nos dá, Senhor, vitória contra este vírus que tem assolado o nosso país, o mundo todo. Nós entregamos as nações, nós entregamos, Senhor, os médicos que estão à frente desta, ó Deus, desta obra, desta engenharia toda, deste cuidado todo. Há poder no Teu nome para assisti-los e dar-lhe sabedoria e direção. Ao ministro da saúde, ao presidente da república, sejam orientados, Senhor, para a tomada de decisões melhores, para a glória do Teu nome. Nós entregamos a todos os que estão, Senhor, em casa agora, aqueles que têm recebido a Tua boa palavra, aqueles que têm recebido e feito a sua decisão por Cristo, sejam confirmados pelo Teu Espírito Santo, para a glória do Teu nome. Te agradecemos por tudo, no doce nome de Jesus. Amém e amém. Receba a bênção apostólica. Logo mais à noite, a partir das 18h15, estamos aqui num grande culto, missões, com pregação sobre a família, para a glória de Deus. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos. Todos dizem amém. Deus abençoe em Cristo Jesus. Amém.